Boa tarde a você que acompanha a TV Câmara. Nós estamos ao vivo com o Clipping Eletrônico, sempre ao vivo, discutindo questões da cidade, discutindo questões nacionais, trazendo a sua participação pelo 3396-4944, 3396-4944. Ligue, fale com a Carla Pimenta, nossa produtora, e mande a sua pergunta. O tema de hoje é um tema de altíssima importância, a violência contra a mulher à luz dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Violência, assédio, uma rotina quase predatória de 13 mortes por dia e 4.700 mulheres que morrem todos os anos vítimas de violência doméstica, de violência familiar. Para a gente debater o assunto, a gente conta com a sua participação, com a sua pergunta. A gente tem o prazer de receber a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, a Dulce Xavier, a quem eu dou boa tarde e agradeço pela atenção. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco. Um prazer estar aqui. Legal. Também está aqui, ao meu lado esquerdo, ao direito de quem vê da tela, a Rosana Chiavassa, que é presidente da Associação das Advogadas Acadêmicas e Estagiárias do Direito em São Paulo. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer. E, para completar a mesa, a Yasmin Pestana, coordenadora auxiliar do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, ou seja, defensora pública. É a Yasmin quem coordena um núcleo que ouve relatos das mais variadas formas de violência contra a mulher. Primeira pergunta que eu queria colocar na mesa para vocês discutirem, nós estamos debatendo aí os 10 anos da Lei Maria da Penha. Ela é um avanço, não há como negar, porém, o que falta? De fato, ela é um avanço muito grande em termos da gente ter uma legislação, porque a gente não tinha. A legislação que a gente tinha antes tratava o crime contra a mulher como um crime de menor potencial ofensivo. Então, ao ter uma lei específica, a gente cria mecanismos para atuar no atendimento, na prevenção do crime e na reeducação, inclusive, do agressor, dependendo do tipo de crime. No entanto, eu acho que falta ainda uma transformação da nossa cultura. Nós temos mecanismos, mas quem opera esses mecanismos ainda mantém uma cultura, muitas vezes, baseada no patriarcado, onde tem um julgamento do comportamento dessa mulher e tem uma dificuldade de utilizar os mecanismos previstos na Lei Maria da Penha. Nós temos juízes no Brasil que foram suspensos pelo Conselho Nacional de Justiça porque se nega a usar a Lei Maria da Penha. Juízes então, e juízas, né? Juízes e juízas. Nós tivemos o assassinato de uma mulher aqui em São Paulo que teve a medida protetiva negada faz uns 20 dias. Então, a mudança cultural, a mudança dos meios de comunicação, a mudança do nosso comportamento enquanto sociedade que ainda precisa olhar para a mulher com igualdade. Eu diria, parafraseando Tércio Sampaio Ferraz, um dos grandes filósofos do direito no Brasil, que o grande problema do Brasil não é lei, porque o brasileiro ele é um contumaz burlador da lei, para começar, né? E a gente fala não na Lei Maria da Penha, mas em outras leis. O brasileiro ele adora burlar uma lei, parece que ele se sente engrandecido e envaidecido de conseguir burlar uma regra, uma lei. Mas lei não muda comportamento humano. Então não adianta ter uma lei falando não pode bater, não pode fazer isso, se você não criar mecanismos de, como disse a Dulce, mudar o comportamento da sociedade quanto ao machismo. Então, enquanto não investirmos nas futuras gerações, crianças sendo educadas para ter igualdade verdadeira, né, você não vai ter essas crianças daqui a 2 gerações aplicando essa igualdade. Então, se não, urgentemente, não inserirmos na educação de nossas crianças a igualdade efetiva entre homens e mulheres, pode ter Lei Maria da Penha aperfeiçoada, com toda eficácia, com toda estrutura, que você continuará tendo homens agressores. Né? Então, o primeiro passo é a educação. E não só a educação, eu acho que a Dulce e a Yasmin concordam comigo, dentro dos próprios lares, nós temos diariamente a perpetuação do machismo. Né? A gente sempre brinca o exemplo, a mãe fala para o menino, você não vai namorar aquela menina ali assanhada, olha a roupa dela. E aí esta mesma mãe olha a filha com aquela mesma roupa e incentiva a filha. Então, nós temos, infelizmente,
lares reproduzindo este comportamento machista. E não adianta falar, porque ainda no Brasil 90% da educação está na mão das mulheres. Então, infelizmente, mulheres que ainda super protegem os seus filhos, e a gente brinca que criam super-homens, né? Tanto que tem uma propaganda, eu esqueci de trazer, que o menininho está com a blusa do super-homem aberta assim, a menininha vestida de princesa, né? Olhando para aquele símbolo do super-homem. Então, são perpetuações do machismo que nós temos que romper. Enquanto não romper, está aí a Yasmin com o trabalho dela. Do ponto de vista da Defensoria Pública, o que a gente nota bastante na nossa atuação como um dos obstáculos para a efetivação da Lei Maria da Penha são os juizados de violência doméstica. Por quê? A Lei Maria da Penha, no artigo 14, ela estabelece que os juizados de violência doméstica devem ter competência híbrida ou cumulativa. O que isso quer dizer? Os juizados deveriam atender a mulher integralmente, então, tanto nas demandas cíveis de família, quanto nas demandas criminais, que, na maior parte das vezes, a medida protetiva está relacionada a um processo criminal. Mas o que a Defensoria tem defendido é isso. Primeiro, esses juizados abarcar essa competência que já está prevista na lei, só que reiteradamente vem sendo descumprido, porque o judiciário ele atua de forma compartimentalizada. Então, nesse caso que a Dulce trouxe da moça, né, que foi assassinada aqui na Praça da República, o que acontece ela tinha uma demanda a respeito da guarda da filha. E se isso fosse alocado tudo para dentro de um mesmo espaço, ou juizado de violência doméstica, aquele juiz que já acolhe a mulher no sentido da violência, da medida protetiva, também já ia decidir a respeito da guarda. Então, é mais fácil um juiz ou uma juíza se convencer de toda a problemática, só um, do que a mulher ter que se convencer vários. E, nesse sentido, por exemplo, suspensão de visitas, que é uma medida protetiva que a lei estabelece, é muito difícil você pedir no juizado de violência doméstica, porque entende que tem natureza de família. Aí você vai na vara de família e o juiz de família ou a juíza de família fala, mas a Lei Maria da Penha é criminal. Aí a gente fica nesse vai não vai. Então, eu acho que o principal obstáculo jurídico, no meu ponto de vista, é esse juizado abranger mesmo tanto a demanda de família quanto a criminal. Nesse trânsito de esferas, a senhora está falando, isso, né? Porque o que a mulher ela é revitimizada, ela tem que contar para o juiz criminal o que aconteceu para pedir a medida protetiva para afastar o sujeito do lar. Tem que contar para o juiz de família, no divórcio, na guarda. Se tem processo de alimentos, é mais um processo. Então, ela fica com 3 juízes, 3 defensores ou defensoras, e para cada ela tem que contar. Um conflito de sentenças também, de Pode decisões. ter conflito de decisões, e, enfim, então eu acho que esse é um obstáculo até para entender isso. A lei ela é muito completa, ela traz essas questões das políticas educacionais, o artigo 8º da lei é super completo, fala em campanhas educacionais, fala de inserir nos currículos escolares. Infelizmente, a gente teve um retrocesso no plano de educação municipal. Na questão de gênero? Na questão de gênero, exato, que foi retirado dos planos de educação. Enfim, eu acho que do ponto de vista jurídico é esse. E internamente da Defensoria, obviamente, é ampliar as defensorias especializadas, que hoje nós não conseguimos ter defensoras ou defensores em todos os juizados. Nós estamos em 4 juizados da capital e 1 em São José dos Campos. Mas a gente nota que a presença de um defensor ou de uma defensora é essencial, porque quando o juizado de violência doméstica não atende às demandas de família, o mesmo defensor já tenta resolver todos os aspectos da mulher, né? Vamos lá, deixa eu só colocar algumas coisinhas aqui à mesa para vocês debaterem, Rosana. Eu acho que nas entrelinhas do que vocês 3 disseram, há uma mensagem que é a mais importante. O problema não está na lei. A lei, por si só, ela é clara, a norma existe, o problema é assegurar o cumprimento da norma tal qual ele está posto. Pelo menos ficou muito claro com base no que vocês 3 falaram. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns paradoxos nessa questão. Vejam só, nós estamos na maior Câmara Municipal de uma cidade do país, a Câmara Municipal de São Paulo. Nós temos 55 parlamentares aqui na casa. Ao mesmo tempo que o Tribunal Superior Eleitoral faz uma campanha muito interessante na televisão, chamando a participação da mulher para a vida política, para a militância, e esse programa está sendo conduzido por vocês 3 como mulheres, nós temos 5 vereadoras aqui, menos de 10%. São elas, Sandra Tadeu, Juliana Cardoso, Patrícia Bezerra, Edir Salles e Noemi Nonato. Ou seja, o expoente da maior casa legislativa do Brasil é de uma representatividade, secretária, inferior a 10% no que tange ao número de cadeiras que se tem direito num parlamento.
isso por si só também não corrobora esse arcabouço de uma névoa em que as questões da mulher são levadas a segundo plano? Com certeza. O lugar das mulheres na sociedade ainda é um lugar, né, de submissão pela cultura que nós temos. Não que as mulheres aceitem esse lugar. Nós estamos lutando, o movimento de mulheres luta há décadas, há séculos, né? Conquistou o voto, conquistou inclusive a cota de 30% na chapa de candidatos dos partidos. No entanto, isso ainda é difícil se concretizar, tanto no espaço da política partidária, porque ainda se olha para a mulher como um ser estranho nos espaços de poder, especialmente no espaço do poder partidário, né? No legislativo e por aí afora. Mas acho que esse é um desafio muito importante, porque nós somos maioria na universidade, nós somos quase 50% na população economicamente ativa, 40 e tantos por cento das famílias têm mulheres como chefe de família, mas na hora de disputar o espaço de poder, a gente precisa vencer algumas barreiras ainda, e eu acho que esse é um desafio importante, porque ao estar no espaço público, a gente consegue elaborar a política pública e dar visibilidade para as temáticas que afetam as mulheres. Em São Paulo, a gente tem 6 milhões de mulheres. Então, pensar que a gente tem 10 vereadoras... Sim. 5? 5. 10%. 5 vereadores. 10%. Mas vamos falar que são só 5 mulheres. 10% com a generosidade e matemática da senhora no arredondamento, né? Sim, no arredondamento. 10%. 5 vereadores. Esse é um número muito pequeno. Na Câmara Federal, por volta de 10, 11% também. Não passa disso. Não passa disso. E a gente precisa encarar esse desafio. E aí, quando a gente fala em violência, a gente trabalha no atendimento das mulheres que sofrem violência, para atender aquela questão imediata, mas também de empoderamento. A gente usa muito uma palavra de empoderamento na política pública para a mulher. Empoderamento na área econômica, empoderamento, inclusive, para enfrentar essa questão da desigualdade de gênero, para superar a violência, porque ela precisa se empoderar. Sim. E esse é um processo que eu acho que necessita de um investimento grande, e dos partidos também, né? Agora, para ocupar um espaço, alguém precisa sair desse espaço. Então, isso não é uma coisa simples. Uma lei física. É uma lei física, né? Mas eu acho que a sociedade também precisa acreditar na competência das mulheres, coisa que é uma coisa bem difícil para a gente superar. Mas a gente tem que impor e mostrar que a gente tem competência. A questão da mulher, a gente começa a falar, já não para. Eu estava lembrando aqui que, claro, o problema não é só no Brasil. A lei, muito próxima à Lei Maria da Penha nos Estados Unidos, vem de 1992. É muito recente também, se você comparar, que é os Estados Unidos, né? Então, assim, a nossa lei é maravilhosa, prevê tudo, você lê ela, você fica emocionado. Mas, a par dos problemas jurídicos, nós temos, assim, não tem funcionário suficiente para trabalhar nas delegacias, nas casas, você não consegue a multidisciplinariedade que a lei prevê. Então, assim, eficácia dessa lei é zero. Por quê? Porque falta orçamento e o último orçamento é que vai para a mulher, né? Aí você cai na esfera pública, então, quando, assim, com muita cara de pau, o Bolsonaro fala sobre o incidente do Feliciano, que saiu hoje no jornal. Se foi fora da Câmara, não tenho nada a falar sobre estupro. O Serra, no México, como representante diplomático do Brasil, fala que se os homens no Brasil soubessem que as mulheres no México têm tanto poder, começariam a ter medo, né, do poder da mulher. Aí você pega essas falas masculinas, e essas falas são as falas dos partidos. Óbvio. Porque, infelizmente... Mas aí, olha, Rosana, aí tem um problema bem simples. O Partido da Mulher Brasileira... é só de homens. Então... O Partido da Mulher Brasileira tem um deputado que é homem. Sim, e elas carregam bandeiras contrárias às bandeiras das feministas. São contra o aborto sem dar à mulher o direito de falar. Simplesmente são contra. Então, é isso que eu te falo. E temos muitas parlamentares que são machistas. Né? Então, é cultural. Enquanto você não empoderar essas mulheres, e já não falo nem das que sofrem violência, eu falo das mulheres que sofrem essa cultura de submissão.
Você vai na periferia, você ouve as meninas falar, mas a minha mãe falou que antes de reclamar, põe um gelo na boca e fica quieta, porque é melhor ficar quieta do que apanhar. É melhor ficar quieta para ter um homem. Né? Você vai na periferia, ou mesmo aqui dentro, ouça a letra das músicas do funk e você tem uma superstar que representa o funk, é aplaudida, é incentivada na mídia e veja o que ela fala. Né? Então, assim, se você for analisar, a questão é cultural e dá para pegar de A a Z. Ou seja, você está falando, e aí eu queria ouvir a Yasmin, de uma forma de machismo que é uma forma não aquela que se vive todos os dias, mas que ela é legada do processo de formação do povo brasileiro. Exatamente. É o machismo que parte da estrutura das famílias, tal qual ela está estabelecida, e de raízes culturais. E como é que se rompe? Qual é a agenda nesse sentido? E que elas não percebem, e é isso que eu acho que é o nosso papel. Eu acho que não tem um único caminho, né? Eu acho que é isso. Existe, sim, o machismo, ele está arraigado na nossa cultura, homens e mulheres, mas acho que não pode se perder de vista que as mulheres são aí as que mais sofrem, né, pelo machismo, que nessa relação elas estão no polo oprimido mesmo, de que é isso. A gente vê os assassinatos das mulheres, né, os índices de feminicídio, de mortes pelos companheiros, pelos familiares. Então, há um tipo de violência específica voltada contra as mulheres. Então, para romper com isso, acho que é isso. Campanhas educacionais, acho que discutir gênero. E acho que cada vez mais a gente percebe que existem... acho que a Lei Maria da Penha, se trouxe um avanço, é esse de trazer à tona o problema da violência doméstica, que antes ficava silenciado, né? Hoje, ter esse debate aqui... Ontem mesmo eu fui no Tribunal de Justiça, foi lançada uma campanha exatamente, somos todas Maria da Penha. Quando que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou de violência doméstica, Jornal né? Extra do Rio de Janeiro, o Jornal Extra do Rio de Janeiro, hoje cedo estava vendo no Facebook, eles lançaram um negócio que eles estão atrás daquele menino que estava com a camisa da seleção brasileira, que riscou o nome do Neymar, que escreveu o nome da Marta. Eles querem fazer que é uma belíssima pauta, por sinal. O menino tem 8, 9 anos, ele foi lá, riscou o nome do Neymar e botou o nome da Marta. Ainda pegando o gancho dos Jogos Olímpicos, ajudou a Rafaela Silva a ganhar medalha de ouro ontem. E foi muito interessante a participação dela no Jornal Nacional, no seguinte sentido. Eu gostava de jogar bola e os meninos não deixavam. E as pessoas falavam pra mim que não era justo que eu gostasse de jogar bola. E 2... eu tenho fama de ser meio briguenta, como se qualquer coisa que tire a mulher do escopo da princesa, da recatada, porque está em moda esse termo, né? Bela termo bela recatada, tá em moda esse É. termo. Eu só queria falar, Yasmin, se você me permite, e eu acho que eu tenho toda a liberdade para poder falar. Claro. Infelizmente, eu fico muito brava de ver algumas hipocrisias. Porque hoje está na moda estar ao lado de uma campanha de mulher. Então, eu ia mencionar isso, que é isso, algumas pautas são sequestradas, né? Exatamente como você mencionou o Partido da Mulher Brasileira, né? Você utiliza algo que está em voga, né? Às vezes tem esse feminismo em voga, que eu concordo que realmente, acho que não é por aí, né? Hipocrisia. Sim, mas por outro lado, acho que é um movimento, né? Tem suas contradições, né? Quando você traz o funk, tudo bem, tem o lado do funk que é extremamente machista, mas mulheres estão cantando funk, mulheres estão reivindicando funk, né? Que foi a abertura das Olimpíadas, a MC Sofia. O que é você ver a MC Sofia falando de empoderamento negro, né? É algo lindo. Eu acho lindo. Quando eu era pequena não tinha isso. Quando ela fala minha princesa não tem trança, né? A letra dela lá atrás, uma princesa negra, né? Por que a Rapunzel é branca loira? Então eu acho que é isso. Acho que há uma disputa maior hoje, pelo menos. É claro, por outro lado, tem todos esses posicionamentos reacionários, mas não olharia com tanto pessimismo. Secretária. Vai, Dulce. Então, Desculpa. imagina, o que eu acho importante é que assim, a gente tem que atuar de vários pontos de vista. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente conseguiu nesse país é ter organismo de política para as mulheres que tem o foco em trabalhar com o empoderamento das mulheres. E aí, o enfrentamento à violência acaba sendo o maior foco dos nossos serviços. A gente atende as mulheres que sofrem violência, apoia, né, encaminha para casas-abrigo quando tem necessidade, tem uma parceria com a Defensoria para dar orientação jurídica, mas muito mais do que isso, a gente atua para trabalhar com as mulheres se empoderarem economicamente, politicamente. Então, a Secretaria de Política para as Mulheres aqui do município de São Paulo tem fórum de mulheres em todas as 32 prefeituras.
subprefeituras, no sentido de trazer essas mulheres para falar com a administração pública. Quais são as demandas delas? E demandas por bairros, né? E a gente também tem um trabalho bom com a Secretaria da Educação no sentido de trabalhar a igualdade de gênero desde o currículo escolar das crianças. Então, nós criamos um grupo de trabalho junto, Secretaria da Mulher e Secretaria da Educação, para trabalhar desde o começo, né? Na formação. Ontem, nós fizemos uma campanha com o Corinthians, né? Entramos lá com Tire o Machismo de Campo, 10 anos da Lei Maria da Penha. Nós temos que falar com públicos, né, onde essa questão do machismo está muito presente e tentar atuar para desconstruir. Um dos instrumentos mais importantes que nós temos são os meios de comunicação. A televisão, eu acho que ajuda muito se passasse uma programação no sentido de valorizar as mulheres, mas não como bonecas, né? Mas como seres produtivos, competentes e tal, que eu acho que ajuda a quebrar esse machismo que a gente ainda tem. Há 2 anos atrás, nós fizemos com o Corinthians, foi o único time de futebol que aceitou colocar em campo a faixa Não Existe Apite, né? Aliás, você está com a apito aí, queria Estou com a apito aqui. E foi muito interessante acompanhar no site do Corinthians os comentários dos torcedores sobre a campanha. Então, assim, alguns horrorosos, né? Não adianta, homens machistas dentro do mundo do futebol. Mas é isso que a gente precisa ter. Agora, Yasmin, eu acho que a gente precisa, nós, mulheres, estarmos muito atentas a essas meninas. Porque nós estamos vendo muitos grupos coletivos vindo. E eu fico muito triste da gente não conseguir unir essas meninas. Porque você está vendo grupos fundamentalistas, grupos extremamente libertários, até mesmo no sentido da menstruação, né? Então, assim, esse movimento me assusta. Agora, eu já fui vítima de estupro, como várias outras mulheres. O Brasil ocupa o 5º lugar de maior violência doméstica do mundo perante a ONU, o 5º lugar de maior homicídio de mulheres no mundo perante a ONU e o 2º lugar de maior violência no turismo. Mulheres são recomendadas a não vir ao Brasil, né? Então, é esta realidade que a gente tem, né, em mente. E eu acho assim, eu já fui num evento, não vou mencionar nomes, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o presidente falou, minhas meninas aqui presentes eram desembargadoras, então como assim falar minhas meninas? Concordo. Você percebe que o que ele está falando é só para ocupar espaço institucional. Eu acho que tem machismo nas instituições, assim como na própria Defensoria, enfim, no Tribunal de Justiça também. Em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Mas o que eu só quis dizer é isso, de certa forma... Estamos falando mais, acho bárbaro. Exatamente. Ainda com base no que a Rosana falou há pouco, e aí é legal, Rosana, o seu depoimento, por conta de que, até do ponto de vista editorial, do ponto de vista do respeito com a pessoa, a gente tende a não tocar muitas vezes em assuntos que são assuntos muito delicados. Então, por exemplo, a gente tem um vereador aqui na casa que perdeu a filha, estuprada por 5 homens diferentes, com 14 anos, e que vocês conhecem bem a história. A gente sabe disso, mas quando você conta pra gente a questão do estupro que você viveu e a questão da situação que você viveu, você lança uma luz social que ela é capaz de ecoar no sentido de fazer com que mulheres que estão com esse nó na garganta soltem esse... Não tenha dúvida, por isso que todas nós, ativistas, o que a gente prega é denuncie, rompa o silêncio, porque a hora que ela rompe o silêncio, ela vai ficar muito melhor com ela e ela interagindo com os outros, até com os filhos, até com outros homens e com os próprios serviços de políticas públicas. Na última resposta, secretária, que a senhora deu, a senhora foi mais propositiva, no sentido da gente falar de uma agenda para avançar mais, que eu acho que é o desafio do programa. O problema que vocês 3 relatam, a Yasmin em especial, como alguém que atua na Defensoria Pública, ou seja, alguém que ouve as histórias diariamente, que sabe dessa realidade, conhece os meandros dessa realidade, esse problema está posto. Ele tem uma dimensão que vocês tornam mais palpável para quem está nos assistindo, mais notória para quem está nos assistindo. Do ponto de vista prático, posto o problema, com as raízes, com as peculiaridades que ele tem,
como é que a gente encaminha soluções para um problema que seja reverter a dimensão do machismo, do assédio, da usurpação da mulher como um objeto, como um estigma sexual e por aí vai? Nossa, é uma responsabilidade grande. Eu acho que eu não tenho todas as respostas, não, mas eu acho que é importante, assim, uma das respostas é essa questão da gente ter políticas públicas para isso, porque esse é um avanço importante no processo democrático no país. A partir de 1988, a questão das políticas afirmativas de direito, criar condições para a gente criar igualdade de fato. E a partir disso a gente tem o desenvolvimento de políticas públicas, inclusive políticas públicas para a igualdade de gênero e para o atendimento específico das mulheres. Isso é muito importante, por exemplo, ao ter uma política nacional, a gente teve a criação de um pacto nacional de enfrentamento à violência que pôde apoiar financeiramente os estados e os municípios a criar atendimentos, centros de atendimento das mulheres. Então, a gente tem o desenvolvimento de uma política nacional de enfrentamento à violência, com pactos estaduais, apoio aos municípios, equipamentos específicos para atender. Mas eu acho que o que a gente precisa enfatizar é que não tem uma solução única. Então, atender a mulher que sofreu uma violência é pontual. Ela é uma mulher que sofreu uma violência e ela precisa de um atendimento pontual. Nós temos que atuar para mudar a sociedade. Porque para que a filha dela ou para que outros tipos de incidência machista que não exatamente se expresse numa violência física ou num outro tipo de violência, porque tem vários tipos de desigualdade. Por exemplo, as mulheres, apesar de estudar um ano a mais, continuam ganhando quase 30% a menos. A gente tem uma série de limites, né? Por exemplo, na política a gente não chega nem a 11%. Continua sofrendo violência, assédio nos transportes, uma série de coisas. Nos meios de comunicação, a figura da mulher ainda aparece como objeto para o prazer masculino, para a exploração do capital, para vender todo tipo de coisa. Na propaganda de cerveja nem se fala. Exatamente. Embora Então, a propaganda, ela acaba ilustrando o pensamento da sociedade. Nós temos que atuar nos meios de comunicação para desconstruir esse lugar de submissão e de objeto, da mulher como objeto. Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas. Nós temos que articular essas ações, né? Então, ao ter uma lei como a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu criar mecanismos que articula poder público municipal com o judiciário, com a saúde, por aí afora, mas a gente tem que ir além, a gente tem que atuar na educação, na comunicação, na política, no mercado de trabalho e por aí afora. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que... Yasmin, articular. olha, o Edérgio, que é nosso telespectador da região da Saúde, na Zona Sul da cidade de São Paulo, ele mandou aqui uma observação que eu acho que vocês vão comentar com mais propriedade. Ele diz o seguinte: assuntos sérios de cunho público no que diz respeito à mulher tem que ser discutido pelas pessoas que enfrentam esse problema, ou seja, pelas mulheres. Segundo ele, não dá para colocar o homem para fazer a política para a mulher sobre a mulher. Eu diria que ele tem razão, mas a gente sempre tem que ressalvar que tem muitos homens que a gente chama de simpatizantes à causa e realmente, às vezes, são mais simpatizantes que algumas mulheres. Mas é verdade, e a prova de que nós, conversando, agimos, está aí. Em pouco tempo, eu acho que avançamos muito. É que eu e Dulce já estamos cansadas de ser bombeira, né, Dulce? A gente quer ser semeadora, né? A Yasmin deve estar começando já... Porque a gente fica apagando fogo, eu acho que é essa a questão. Sim, o que eu ia complementar no sentido que a Dulce estava falando é isso. A Lei Maria da Penha, ela ficou conhecida muito mais no seu aspecto de punição, né? Que é isso, quando o fato já ocorre. Mas, como eu já havia dito, a Lei Maria da Penha tem aspectos muito preventivos, nesse ponto de vista de mudança mesmo da cultura, mudança estrutural, né? E como a Dulce traz, de fazer campanhas, de capacitação, né? Acho que falta muito ainda capacitação nos serviços especializados, falta ampliar os serviços especializados na própria Defensoria. Somente em 2014 que a Defensoria passou a atuar
atuar nos juizados de violência doméstica de forma específica. Então, é muito recente, né, de fato. Então, é isso. Por um lado, falta ampliação dessa rede e também uma atuação cada vez mais preventiva e eu acredito muito no movimento feminista mesmo. Acho que a grande mudança mesmo de ruptura vai vir com o movimento de mulheres e o movimento feminista, né? Um bom exemplo disso que você está falando, Yasmin, veio com esse movimento Apite Não Hesite, né? O movimento que a Rosana ajudou a criar e a dar força, a partir de um episódio muito peculiar no metrô de São Paulo, envolvendo uma jornalista, né, que sofreu um assédio grave, não que não exista assédio que não seja grave, porque essa também já é uma ideia que já corrobora com um certo machismo, dá a impressão que a gente está eufemizando só passar a mão o assédio, não é problema, né? Eufemizando o assédio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento, sobre essa questão do apito, sobre essa questão da simbologia que ele traz para um debate público mais amplo e mais extenso, como se preconiza com o próprio ideal do movimento. Então, nós começamos em março de 2014, logo depois que a mídia brasileira falou do Dia da Mulher, porque naquela semana todo mundo fala da mulher, e aí a gente ficou muito assustada com depoimentos de mulheres falando, inclusive, que tinham vergonha de serem mulheres por passarem por assédios dentro do metrô, tipo ejaculação mesmo, que acontece todo dia. Uma jornalista que hoje trabalha no R7, que falou abertamente sobre o assunto, chamada Carolina Apple. Exatamente. Então, assim, a gente lembrou que no Recife, em 2006, uma comunidade muito pobre de mulheres teve esta ideia de cada uma, dentro do lar, quando ouvisse gritos de violência, começasse a apitar. E aquele barulho passou a inibir um pouco os agressores. Elas foram se empoderando tanto com o resultado dessas apitações que elas passaram a ir para frente das casas dos agressores e apitando até que o agressor soltasse a mulher ou a polícia chegasse. Então, esse movimento durou e hoje este bairro é o bairro com menos violência doméstica do estado que mais violência doméstica tem no Brasil, que é o Recife, né? Então, a gente resolveu resgatar essa campanha do apito no metrô de São Paulo, nos terminais de ônibus, de trem, só no primeiro dia, no Brás, distribuímos 10 mil apitos, né? E a gente já percorreu o Brasil. Ano passado eu entreguei na ONU para vários países e fiquei sabendo que no Congo elas já estavam usando o apito. E há um mês atrás, aproximadamente, as meninas do México lançaram o apito no metrô do México e ressalvando, lá tem vagão rosa, hein? Sim. Que não funciona para nada, tanto que elas estão lá lutando contra a violência. Então, a nossa campanha tem por objeto ajudar as mulheres a se encorajarem para quebrar o silêncio. Tem horas que a gente entrega, e eu já ouvi de uma senhora, mas eu posso apitar? Né? Então, veja o grau de submissão dessa mulher. De repressão, né? Que ela foi impingida, né? E uma outra que recebeu e falou para mim assim, agora sim, como se eu estivesse dando ela uma bazuca. Né? Então, a gente tem notícia que o assediador, quando ele vê uma mulher com apito, ele não chega, porque ele sabe que ela pode denunciar. Agora, disso que você falou, tem um aspecto interessante. Em que pese esse ótimo exemplo que veio do Recife, a gente tem a questão do assédio e a questão da violência contra a mulher, não só como um problema associado à pobreza, mas como um problema que atinge, como uma outra questão, que é o abuso sexual, não é um problema associado à pobreza. Ele ocorre em todas as classes sociais, em todas as camadas sociais, haja vista, por exemplo, o episódio envolvendo a atriz Luísa Brunet. Que idades, hein? A Yasmin e a Dulce tem notícia de mulheres altamente idosas, eu vou falar assim, porque 60 anos não é idoso, né? Eu ia mencionar. Pode falar. A campanha da Defensoria Pública, que foi feita, que chama Chega de Fio-Fio, tá toda arriscada aí. Que é essa ideia, né, de qualquer ato sem o consentimento da mulher que viole sua liberdade sexual deve ser coibido. Então, a Defensoria já tem essa campanha junto com a ONG e a gente tem divulgado, tem material, a Defensoria atua, enfim, para tentar minimizar e está aberta à disposição. Caso de denúncia, pode encaminhar. Vamos lá. 180, que é o telefone mais comum para isso. Sim. SMS para o metrô de São Paulo, no celular, anote aí,
pedindo para o pessoal do nosso GC aqui da TV Câmara também, prefixo 11 97333 2252. Vou repetir o número para mandar SMS com relação a essa questão do Chega de Fio-Fio. 97333 2252. E aí você tem ainda e-mails como núcleo.mulher@defensoria.def.br. Diga. Só o que eu acho legal da cartilha também é que ela diferencia, né? Porque às vezes fala, mas e a paquera? Agora não vai ter mais paquera. Mas é isso, paquera é algo consentido. A pessoa tem que ter um olhar, né, correspondido. A questão é isso, os atos, você ofender a mulher, você usar de termos de baixo calão, não é uma paquera, né? Você está querendo ali impor seu poder e isso é muito perceptível, né? No espaço público, você quer inferiorizar a mulher, colocar ela e cada vez mais você vai enfraquecendo a voz, a subjetividade, Sim, né? Secretária. Acho importante falar que a lei em relação à violência sexual mudou em 2009 e para ser considerado estupro não necessariamente precisa mais haver conjunção carnal e é muito importante que as mulheres saibam que elas têm o direito e para a saúde delas procurar o atendimento médico imediatamente, né? Porque no atendimento médico, quando há uma violência sexual, ela pode usar medicamentos preventivos em relação à doença sexualmente transmissível, pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez decorrente de uma violência sexual, um estupro. E que os hospitais estão preparados para atender isso, né? E receber esse coquetel anti-DST. E também a gente tem os serviços que podem realizar a interrupção da gravidez, que é outro tabu importantíssimo que nós temos. Então, a mulher que sofre violência sexual, ela tem que ter esse atendimento imediato e ela se ela engravidar, ela tem o direito de escolha e interromper essa gravidez também. Eu só complementaria, Dulce, falando para as mulheres o seguinte: infelizmente, alguns serviços no estado de São Paulo e em outros lugares do Brasil, alguns médicos não aceitam fazer essa interrupção da gravidez. Então, se for você a vítima, recorra à justiça, porque nós sabemos de mulheres que ficam aguardando na fila, passa o tempo, não pode mais fazer. Então, não aceite recusa de nenhum médico em fazer a interrupção da gravidez pela violência. Acho que é importante dizer também que, independente de fazer boletim de ocorrência, a mulher tem direito a realizar a interrupção da gravidez e, nesse sentido, é isso. O médico pode até alegar objeção de consciência, mas o serviço é público, então outro profissional tem que atender. Vai ter que fazer. Exatamente. Legal. Infelizmente, o papo tá bom, secretária, mas infelizmente esgotamos nosso tempo. Eu queria convidar vocês para participar de mais uma roda como essa, para a gente debater outros temas que envolvam assédio, que envolvam relação de trabalho, por exemplo, que envolvam questões que discorram sobre o universo das políticas públicas para a mulher. Queria agradecer muito à secretária Dulce Xavier, dizer que a gente está à disposição. Parabéns pelo trabalho, pela luta, pela agenda pública que a senhora tem encampado. A Rosana Chiavassa também, que é advogada que a gente já conhece. A Yasmin tem uma coisa de admiração clara aqui. A Yasmin, ela vai falando e vai fichando tudo que ela fala. Ó. Nem podia mostrar. Aqui, ó. Ela ficha tudo que ela fala, ela organiza tudo que ela fala e vai grifando tudo mais. Eu confesso que eu fiquei muito positivamente impressionado com o que você faz aqui. Obrigada. Parabéns para vocês três pelos trabalhos que vocês têm feito. Eu posso dar um recado? Pois não. Fazer uma propaganda. Para o pessoal entrar no site da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Tem acesso através do site da Prefeitura e lá vai encontrar os serviços que atendem as mulheres em situação de violência aqui em São Paulo. Tanto a violência doméstica quanto a violência sexual. Portanto, prefeitura.sp.gov.br, lá você encontra o link para migrar para a página da Secretaria da Mulher. E eu também posso? Por favor. A gente também está à disposição para dar palestras sobre violência e empoderamento, distribuir apitos, já distribuímos 1,5 milhão de apitos, ainda temos apitos, então estamos às ordens, Facebook, Asas,
você encontra a gente. ASAS, Associação das Advogadas, Estagiárias e Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo. Está convidada aí na faculdade aí da Larissa Vitoriano. É só chamar, ela vai amar. Yasmin, você também, você é mais que bem-vinda aqui. Obrigada, a Defensoria está aberta também, o Núcleo de Defesa da Mulher, para palestra, para debates, enfim, o núcleo é para isso. Por favor, recorra. Legal. Você fica agora com a sessão plenária. Muito obrigado pela sua audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.